Bom dia, Igreja de Cristo. A paz. Eu escuto o bom dia de vocês e vejo o quanto que a instrução ela traz bênção, né? De primeiro a gente falava assim, bom dia, e tinha um ou outro irmão, né, que estava atento e falava assim, bom dia. Eu falava, vou te dar a oportunidade de fazer de novo, né? Às vezes eu lamento que você não esteja tendo bom dia. Mas hoje o varão abriu aqui o nosso momento de comunhão, né? E a gente tem aberto esse momento de comunhão cada vez menos pessoas, né? Não sei se é a chuva, não sei se é as férias. Hoje o varão falou assim, como é? Só os bravos não, né? Os ferozes. Não, mas ele falou uma palavra de a peneira, né? A peneira foi a chuva, diz que hoje, né? Diz que dos irmãos, tem uns que olharam ficar na cama aí. E falo para você assim, né? Que no momento eu tenho dito para a Igreja de Cristo, né? O quanto que ele é precioso. O quanto que é o momento que a gente realmente entrega ao Senhor. Consegue aumentar um pouco mais, Léo, por favor? Léo? Consegue aumentar só um pouquinho, por favor? Acho que porque estava na voz da Kiara. O quanto que esse momento ele é um momento precioso, né? E eu tenho certeza que você adora em casa, né? Mas aqui a grande diferença em relação à adoração que a gente tem comumente é que aqui a gente adora como igreja, né? A gente adora todo mundo junto. Então que você não perca essa oportunidade, né? De acordar mais cedo aí no domingo e vir adorar a Deus para quebrar nesse vaso de alabastro mesmo, assim, de uma forma preciosa, né? Bem, eu peço que você abra a sua espada e banhe a sua espada aí, né? Lá em 2 Reis, capítulo 13. É o hábito, né? Eu perguntar se é segunda ou segunda, mas não vou perguntar não. Hoje não. Eu já perguntei muito. 2 Reis, capítulo 13. Quero falar com você um pouquinho sobre a história de um rei chamado Jeoás. Não sobre a história desse rei, né? Mas especificamente sobre esse momento que nós vamos ler aqui nesses versículos aí. Aproximadamente 7 versículos. E para poder te contextualizar, né? Jeoás. Jeoás, 2 Reis, capítulo 13. Oi? 2 Reis 13. Quero ler com você a partir do verso 14. Esse Jeoás é filho de Joacás, que é Jeú. É Jeú, quando a gente fala sobre Jeú, os varões e varoas da Bíblia, lembra da história desse rei, né? O rei que se levanta contra, quer revolucionar tudo e vai derrubar os altares, né? Mas a palavra de Deus diz que, né, ele acabou não tendo uma obediência completa, e fez o que desagradava a Deus, e o seu filho, Joacás, também faz o que desagradava ao Senhor. Obrigado, meu irmão. E Jeoás também, a palavra de Deus, a gente vai ler aí, ele também não andou nos caminhos do Senhor, desagradou ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a gente chega nesse capítulo 13 e a gente vai perceber que o grande homem de Deus daquela geração, chamado Eliseu, já está numa idade avançada, está enfermo. E a Bíblia ela começa trazendo uma informação para a gente, dizendo assim, olha, Eliseu estava enfermo e essa doença na qual ele morreria, né? E vocês todos acharam 2 Reis, capítulo 13? E eu quero falar com você hoje, o tema dessa mensagem é assim, obedecer exige atenção, né? Então, não dá para a gente ter uma obediência relativa, a gente não consegue ter uma obediência parcial. Quando a gente olha o avô desse rei, Jeú, ele começa a sua história muito bem, realmente, mas depois começa com uma profecia, né, na sua vida. Essa profecia se cumpre, né? Mas depois a gente consegue perceber que ele acabou não tendo uma obediência completa e acabou tendo ações que desagradaram a Deus. Então, 2 Reis, capítulo 13, verso 14, a palavra de Deus diz assim, ó, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvando sobre ele, chorou, dizendo, meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, disse o rei de Israel.
Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda a primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém. Para você entender esse contexto, né? O rei Joás, ele vai não fazer uma visita para Eliseu. Ele se dirige até Eliseu porque a guerra era iminente. Quando ele fala sobre Arã, significa o exército sírio. O exército sírio, ele era o exército mais poderoso talvez nesse tempo, nessa geração pelo menos, e a guerra era iminente. Então o rei Joás, ele vai até o homem de Deus, até Eliseu, e nessa visita, né, a gente consegue pensar algumas informações que elas acabam ficando não tão evidentes, mas quando o homem de Deus recebe a visita do rei, ele já sabia que não era uma visita de cortesia. Ele já sabia as angústias que estavam no coração do rei. E qualquer semelhança não é mera coincidência como nenhum de nós aqui hoje, né? A gente vem até aqui, a gente vem para adorar, a gente vem para celebrar, a gente vem para escutar uma palavra, vem para ser instruído. Mas o Senhor, os senhores, o nosso Pai, Ele sabe como está o coração de cada um de nós. A gente se dirige até aqui, a gente fala assim: hoje eu vou adorar, hoje eu vou orar, hoje eu vou me render. E Deus sabe exatamente aquilo que você busca quando você se dirige até aqui hoje. E não é porque Eliseu era um cara diferente, era porque ele era um profeta, porque ele recebia as instruções dos céus. E quando o rei entra na sua casa, ele já sabe: rapaz, esse cara ele veio aqui porque a guerra é iminente. Então, note que a primeira coisa que Eliseu fala para Joás, Joás se debruça sobre Eliseu e chora. E a frase que ele fala é uma frase quase que desesperada: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Ele se debruça sobre aquele profeta e sabe que a força de Israel não estava nos seus soldados. A força de Israel estava no Senhor, que eram os cavalos e cavaleiros de Israel. Você entende isso? Isso representa essa mesma força, essas mesmas carruagens e cavaleiros. E tem que se fazer presente dentro do coração de cada um de nós. A igreja de Deus é imbatível. A Bíblia diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Então, se você hoje chegou até esse lugar e você olha para a sua vida e vê que você tem sofrido ataques malignos, você não vai perecer, desde que você seja um filho obediente. Porque a palavra de Deus é promessa, é para a igreja, é para todos nós, amém? Então, ele chora em cima do homem de Deus e ele tem um entendimento ali e fala assim: meu Deus, se esse cara morrer, está todo mundo perdido. Não. Se você voltar alguns capítulos antes, eu acho que é o capítulo 6, agora eu não vou saber de cabeça, mas a Bíblia conta que o exército sírio tinha tentado diversas investidas contra Israel. E em todas essas investidas eles eram surpreendidos por um contra-ataque de Israel que acabava sobrepujando os exércitos. Em determinado momento o rei sírio se fica indignado. Ele fala: existe um espião entre nós. Existe alguém que está me traindo, porque todos os nossos planos são frustrados quando nós estamos intentando contra Israel. Então vamos ver quem é que está nos traindo, que nós vamos matar. E até que alguém se levanta e fala: ô meu rei, não se trata de um espião na corte, se trata de um homem de Deus chamado Eliseu.
Tudo que o Senhor fala no seu quarto secreto, o Altíssimo sabe. E fala para esse homem, e esse homem fala para o rei. E nunca o exército sírio conseguiu surpreender o exército de Israel nesse tempo. Você consegue compreender? Então você sabe como está o coração do rei Jeoás quando chega diante daquele homem que sempre frustrou os planos do inimigo, que foi muito usado por Deus. Então você consegue perceber como que esse homem se debruça sobre Eliseu. E por isso que ele fala, meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Ou seja, ele fala assim, meu Deus, aqui está a força do teu exército. Ele está morrendo. Você entende isso? Então essa tem que ser a fé com que cada um de nós tem que carregar. A fé de um Deus que frustra planos do inimigo. Você entende? Então não importa os intentos malignos que se levantem contra você. Se você for um filho obediente, se você for alguém que busca o Senhor, Ele sempre vai trazer à luz aquilo que é tramado contra você no oculto. Você entende isso? Olha, eu não estou falando de fofoca. Porque às vezes você fala assim, não, mas fofoca, não importa o plano, não importa o intento maligno. Ele não vai nunca se surpreender. Porque você serve ao Deus que é fiel e que tudo sabe. Amém? E eu quero falar com você sobre essa palavra, e o tema é obedecer e exigir atenção. Porque, note, o homem de Deus, ele traz algumas instruções simples para o rei, quando ele chega à sua casa. Ele fala, pega o arco e pega as flechas. E ele dá a oportunidade para o homem falar, abre a janela para o leste. Por quê? Acredita-se que na localização daquela janela ele dava na direção de Arã, né? Ou seja, dava na direção da Síria. Então significa dizer que daquele ataque do leste, o povo de Israel ele ia sobrepujar o exército sírio. Então ele fala, olha, essa batalha está vencida. Assim diz o Senhor. E depois é o mesmo arco e são as mesmas flechas. Ele fala, agora pega as flechas. Ele fala no plural, agora fere o chão. Eu não sei o que passou na cabeça do rei naquele momento, mas ele entende o que o profeta tinha dito. Porque se ele pega uma flecha, atira para o leste, depois ele pega as flechas e atira uma flecha ao chão, você vai falar assim, não, mas ele não entendeu. Ele não entendeu a mensagem. Entendeu? Ele não entendeu a mensagem. Por quê? Porque ele atirou uma flecha para o leste e atirou uma flecha no chão. Só que ele entendeu, ele só fez uma parte daquilo que deveria ser feito. Você entende isso? Ou seja, pega as flechas, agora fere o chão. Ele dá 1, 2, 3 vezes. E por isso ele é chamado a atenção pelo homem de Deus. Quantas flechas tinha no alforje? A gente não sabe, né? Mas pelo menos 5 ou 6 tinham, sim ou não? Sim? Você entende isso? É como se ele tivesse a oportunidade nas mãos de obedecer o como de Deus tinha dito. É como se fosse assim hoje, meu irmão, pega o 38 aí, tem quantas balas? 6, agora cai no chão. E você desse somente 3 tiros. Deixasse 3 balas dentro. Você entendeu? Ou seja, ele entendeu a instrução. Ele só obedeceu pela metade. Ele entendeu a instrução. Ele só fez uma obediência parcial. E eu quero falar com você sobre 5 pontos importantes sobre essa mensagem. E o primeiro deles, a presença de Deus é maior que os seus recursos. Olha o que eu estou dizendo. A presença de Deus é mais importante. Ela é maior que os seus recursos. O rei já tinha entendido. O rei tinha entendido que a força de Israel estava nas mãos do Senhor. Você entende? E ainda assim, esses reis que entenderam, que conheciam a história, esses reis que sabiam tudo que Deus já tinha feito, eles acabavam sendo desobedientes. Apolo na mão de cada um dos senhores e senhoras. Hoje tem uma Bíblia. Aí dentro estão todas as instruções necessárias para você ter uma vida de bênção. Aí dentro tem todas as orientações suficientes para você criar bem seus filhos. Aí dentro tem todas as informações necessárias para que você viva um casamento de bênção. Aí dentro tem todas as informações suficientes e necessárias para que você viva uma vida com o Senhor. Então eu te convido hoje a ter uma obediência total àquilo que Deus tem falado nesse tempo. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 20. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 20. Salmo 20, capítulo 7.
A palavra de Deus diz assim, ó: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nossa, como essa palavra é forte. Você entende? Grife, anote, coloque no rodapé na Bíblia, na contracapa. Essa tem que ser a palavra nos momentos de luta dentro da sua casa, nos momentos de luta do seu trabalho, nos momentos de luta com filhos. Essa tem que ter a palavra onde você vai se apegar naquilo que você realmente confia. A presença de Deus é maior do que seus recursos. Israel não estava dependendo dos exércitos apenas, mas dependia da presença de Deus. Note que Israel tinha um exército, assim como todos os exércitos circunvizinhos. Note que você tem recursos. Você tem plenas condições hoje, graças a Deus você está saudável, você está aqui. Você tem plena condição de ter atitude por meio da força dos seus braços. Você entende isso? Mas você tem que entender que existe uma necessidade. Existe uma necessidade de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Existe uma necessidade de nós nos comportarmos de acordo com o nosso discurso. Porque nós somos muito bons em aconselhar pessoas nas decisões que elas têm que tomar. Sim ou não? Sim. As pessoas nos buscam. Você acaba sendo referência por aquilo que você acredita. E muitas pessoas, nos momentos de dificuldades, acabam recorrendo a você. E você tem aconselhado muitas pessoas. Há uma probabilidade enorme que você passe por isso. Você é buscado para aconselhar e você aconselha. A diferença vai ser se você está vivendo os conselhos que você dá para as pessoas. Presta atenção aqui, ó. Deixa lá com o bebezinho. Tem algum adulto com eles? Tem, né? Tem. Pode deixar os bebezinhos que os pais vão levar lá. Você entende? Então, a presença de Deus ela tem que ser na sua vida um entendimento maior do que seus recursos. E, nossa, quanto que nós aconselhamos? Quanto que nós aconselhamos as ações que as pessoas têm que ter? Quanto que nós aconselhamos as atitudes que as pessoas têm que desprender? E a pergunta que fica para cada um de nós é se nós temos vivido os nossos conselhos. Porque você tem dado bons conselhos. Se você tem dado bons conselhos, você tem dado bons conselhos? Amém? Você tem dado conselhos ruins? Se você tem dado conselhos ruins, é mais trágico ainda. Mas você tem dado bons conselhos. Então nós temos de viver o conselho que nós damos. Não dá para nós aconselharmos pessoas. Não dá para você ter conselhos e instruções para a vida de uma pessoa sem Bíblia. Tá? A Bíblia diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e diz que após isso haverá um acréscimo em nós. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo é o seguinte, ó, deixa eu falar. Em primeiro lugar, o Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor não é só no momento da adoração. Em primeiro lugar, o Senhor não é só no momento da comunhão. Em primeiro lugar, o Senhor no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da enfermidade. É o primeiro recurso que nós temos que ter. Eu falo muito assim, né, sobre coisas simples. Aí você tá com uma dor de cabeça e você fala, vou tomar mais pílula. Eu tô até receitando, né? Convívio, né? A gente vai... Pode ser uma dipirona de 1 grama, se você ficar um pouco mais com dor de cabeça. Né? Tilenol, se tiver uma suspeita de dengue, você não pode tomar dipirona. Tá vendo aí? Queria estudar, né? Brincadeira isso, tá repreendido, né? Em nome de Jesus. Mas é para você entender assim, ó. Nós passamos por crises ao longo da vida. E a gente acaba fazendo um padrão de seleção indevido. Nós permitimos e onde nós não permitimos que Deus atue. Se é uma dor de cabeça, você resolve com comprimido. Esse é o recado que você dá. Eu estou com dor de cabeça, o comprimido vai resolver. Glória a Deus, que bênção. O Senhor deu sabedoria lá para os cientistas, deu sabedoria para médicos, para cuidar de nós. E glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas esse não pode ser o seu primeiro recurso. Em tudo. Se você se acostumar a tudo consultar ao Senhor, você vai ter uma vida diferente. Tudo. As crises que passamos ao longo da vida inteira, se você buscar em primeiro lugar Deus, a Bíblia diz que o resto é acrescentado. O acréscimo não é só aquilo que você recebe de herança patrimonial, de patrimônio, de dinheiro, de bens. É tudo. É tudo. A Bíblia fala sobre tudo. Tudo na Bíblia é
Tudo. Jesus veio para todos. Todos na Bíblia é todos, não é parcial. Só que esse tudo e esse todos, ele vai estar diretamente, intimamente ligado à medida da sua fé, aquilo que você acredita que Deus pode fazer. Você já teve alguma vez dor de cabeça e falou assim: Senhor, me cura, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda essa dor de cabeça. Eu sei que isso não vem de ti. Ajuda. Ou pede para alguém orar por você. Você já passou por isso? Amém? Quem entende isso? Seu filho de repente está dodó em casa. É a primeira ação de um homem e da mulher de Deus. Tem que só colocar a mão sobre o filho e orar pelo filho. Olha, eu passei uma situação uma vez que me constrangeu. Vai parecer engraçado, mas me constrangeu. Nós estávamos num evento na igreja, era um encontro e eu estava trabalhando e tinha as pessoas estavam comendo no ambiente, estava muito apertado. Então aí surge a ideia brilhante dos homens de Deus: não, bora esticar uma lona aqui. Eu ia esticar uma lona de uma área que era próxima à cozinha para um galpão assim que tinha, né? Tinha algumas pessoas embaixo. E quando pegaram uma escada, eu falei: não, bora lá, não amarro lá. Eu botei a escada, uma escada comprida, né? Era bem comprida mesmo. Coloquei a escada e fui amarrar a lona em cima do poste, só que o poste era de madeira. E quando puxava a lona, é claro, né? A ordem meio que natural. Você puxa a corda, a madeira ia envergar, né? Era alto, era um refletor que tinha lá em cima. Então o que é que eu fiz? Eu subia aí o varão veio, né? Queria me mandar para a glória. Ele falou: sobe mais, acho que para ficar mais perto de Deus. Eu subi mais ainda. Quando eu estava lá em cima, que eu amarrei, que puxaram a corda, o poste quebrou lá embaixo, lá em cima da escada. Aí eu tentei descer, eu falei: não vai dar tempo. Aí começou a virar e eu larguei a escada, só que a escada bateu no poste e voltou na minha mão, né? Aí eu bati o pé, cortou embaixo do meu pé. Resumindo, eu caí de alto do poste, caí no chão, de costa. Meu irmão, eu não sei se você já caiu de costa alguma vez no chão. Alguém, não sei se já passou por isso. Mas parece que você engole você mesmo, né? Você tenta puxar, não vem nada. Eu caí, bati um pouco a cabeça ainda. E bati o calcanhar em cima de uma parte que era concreta. Aí doeu bastante, pensei que tinha quebrado o pé. Só que quando eu caí no chão, e a madeira caiu no chão também, fez todo aquele barulho, as pessoas correram em cima, né? E eu tentando puxar o ar, não conseguia. Aí eu olhei assim, eu falei: cara, eu não acredito que eu vou morrer aqui, né? Morrer no encontro, e puxava, não vinha. E deu tipo assim, o choque, eu meio que apaguei e voltei, tentando puxar. Aí eu escuto, quando eu olhei aqui, lá vem minha pastora, né? Ela vem em cima de mim. Só que eu caí, irmãos, numa parte que era meio cimento assim, e tava sol, então depois começou a tipo queimar a costa, ficar muito quente, né? E eu acho que tinha um formigueiro lá, comecei a sentir, eu comecei a tentar me mexer, a minha pastora veio e falou: não, fica aí, vamos orar. Meu irmão, em cima com a costa quente no formigueiro, meu irmão. Aí lá veio a oração: Senhor, repreende todo mal, que não intenta com a vida dele, e tal, e formiga me ferrando, e a costa queimando, e o pessoal orando. Eu falei: amém, Senhor, amém, glória a Deus. E a minha pastora gosta de orar, meu irmão, em oração prolongada. E eu: amém, Senhor, louvado seja o Senhor, amém, já querendo chorar, já era de dor. Mas mesmo naquela forma trágica, a mulher de Deus, sabe o que ela veio? Ela veio oferecer o que ela tinha dentro. Entendeu? A pessoa não tem que levantar: não, mas espera aí, vamos orar e tal. Ela veio derramar o que ela estava cheia. Você entendeu? Outra pessoa talvez chegasse: não, peraí, vira e tal, e não sei o que. Não, ela veio derramar o que estava cheio. E nós estávamos no encontro, e estava um período de jejum, e as pessoas vieram também colocar a mão. Você entendeu? Não fraturei nada, graças a Deus. Ficou doendo pra caramba o pé. Mas tive que ir para o hospital, né? Ficou muito dolorida a costa, não conseguia mexer direito, fui para o hospital. Ia pregar no encontro, né? Esse era o primeiro encontro que eu ia pregar. Só que para você entender assim, as pessoas que se dirigiram até ali, todas elas deram derramado o que elas acreditavam. Entendeu? A primeira intenção não foi: tem que levar para o hospital. Não. A primeira intenção: vamos orar. Repreendo todo o mal, todo intento maligno. Eu acredito que aquela oração que ela fez, quantos de repente ataques futuros malignos foram frustrados. Porque muitas pessoas oraram por a minha vida aquele dia. Não sei dizer, mas certo é que com certeza é uma probabilidade enorme que tenha tido livramento depois disso. Porque daquelas orações, com formiga ferrando na costa, com costa queimando, com dor, querendo chorar, mas as pessoas oraram naquele lugar. Estou vivo hoje, graças a Deus, não quebrei nada. E se quebrou lá, foi juntado, que eu nem sei. Mas você entende isso? Ou seja, a presença de Deus é muito maior do que os recursos que as pessoas tinham para oferecer.
Então o que nós temos que viver é isso. Está passando no lugar de acidente, todo mundo reduz a velocidade, né? Não é assim? Você vê o negócio lá, você fala, ei, rapaz, acidente, todo mundo quer reduzir. Se tiver um laminado, então tem alguém morto, parece que todo mundo, meu Deus, tem alguém morto. Aí, hoje em dia já passa o pessoal com o celular filmando. Falta de respeito enorme, né? Mas quando você passa, que de repente reduz, você vê um acidente de moto, o que é que você faz? Você reduz somente por curiosidade para ver o que está acontecendo? Ou de repente você é daqueles que fala assim, ô Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de morte, Senhor. Guarda essa pessoa, meu Deus. E nesse momento está machucado, eu acabei de ver, está sangrando, Senhor, cura essas feridas. Entendeu? Levanta o recurso necessário para o tratamento físico dessa pessoa. Mas que ele entenda que talvez seja mais uma oportunidade que Deus está dando para te conhecer, que ele é dentro de uma igreja, que a verdade chegue até essa alma. Você entendeu? Ou seja, é o momento de você derramar daquilo que você está cheio, daquilo que você acredita. Não dá para você se comportar como todo mundo. Por quê? Porque você tem que entender que a presença de Deus é muito maior do que qualquer recurso que você tenha. E você tem que andar em cima dessa verdade. Você tem que andar em cima dessa fé, dessa crença, e vai fazer toda a diferença na sua vida. É quando você olha para coisas que estão destruídas e quebradas, relacionamentos destruídos, entendeu? Paternidades dilaceradas. É quando você olha para isso e você entende que a presença é muito mais do que qualquer recurso que você possa ter. Aí você já pensa assim, não, o psicólogo faz parte, o psiquiatra faz parte, porque tem ciência envolvida, tem entendimento, mas em primeiro lugar o Senhor. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer toda a diferença. Você entende isso? Então está na hora de nós vivermos aquilo que a gente acredita. E há um despertar para a igreja de Cristo hoje, para uma obediência, com atenção, para que você não faça somente uma parte, para que você não atire somente 3 flechas, quando Deus quer usar todas as flechas que Ele colocou nas suas mãos. Entenda isso, é isso que nós temos que sair daqui com essa certeza. Em nome de Jesus. Então não devemos confiar somente em pessoas, em recursos, ou estratégias e estruturas, mas em primeiro lugar nós devemos confiar no Senhor. E a verdadeira segurança de cada um de nós tem que ser Deus. É o primeiro lugar que você tem que se apegar. Entenda isso. Olha, vou falar uma coisa assim, a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus, né? A gente está em obra lá em casa, e a gente colocou o portão de um lado para o outro, né? Mas a obra está acontecendo. Só que o portão onde está lá ainda não migrou a eletricidade para colocar o trilho para poder o portão funcionar. Hoje do lado de lá que segura o portão um tijolo e do lado aqui um ferrinho está sendo o portão. E Deus tem sido bom. Entendeu? Não vi ninguém. Ontem aí não tentaram estudar. O que é que eu fiz ontem? Mexeram lá de novo mais uma parte. As bicicletas ficaram tudo à mostra assim, né? Quem olha no muro dá para ver a bicicleta. Não, aí também, né? Não vou fazer, né? Peguei a bicicleta, vou fazer a minha parte mesmo. Fui lá pro lado, botei lá do lado intocada, para ninguém despertar no interesse errado e ninguém que passar ali pela frente ver. Entendeu? Mas o que acontece é o seguinte, a gente entrega a nossa casa na vida. Tem sido bom nesse tempo. Tem sido muito bom. Tá? Mas exige uma atitude que nós temos que fazer. Por quê? Porque eu não vou tentar meu Deus também, né? Eu falo, Senhor, tu cuida da minha casa. Quer saber de uma coisa? Vou botar bem aqui um cordão de ouro, botar minha carteira e o celular, para todo mundo ver. Mas Deus guarda a minha casa. Não está errada a atitude. Você tem sim que dar passos. Você tem que fazer o que é necessário. Né? Na caminhada cristã, você tem sim que ser alguém que tem atitude. Você fala assim, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. E não faz nada, fica no mesmo lugar para resolver seus problemas. Não vai dar certo. Você tem que ter atitude, tem que buscar a instrução dos céus para resolvê-los. Entendeu? Não dá para você ficar no cenário de inércia. Aquele homem, se o profeta, o homem de Deus fala assim, pega as flechas, você pega o ar. Ele fala assim, rapaz, não vou pegar não. Entendeu? Eu vim aqui para orar contigo, eu vim aqui para falar de Deus para você. Eu começava a falar sobre Deus, a profeta, sei lá o quê. Eu vim aqui para trazer os médicos para te ajudar, eu vim para trazer remédios, eu tenho recursos para te ajudar, mas não vou pegar negócio de arco e flecha não. Ele ia desobedecer, não ia experimentar as promessas de Deus. Entende isso? Ou seja, nós temos que ser homens e mulheres de atitude. Nós temos que ser homens e mulheres de ação. Não dá para a gente ficar parado. Dizer que a gente vive as coisas do Senhor. Segundo ponto, primeiro ponto é a presença de Deus é maior que os recursos. E o segundo, Deus fala em tempos de fraqueza. Deus fala em tempos de fraqueza. Olha, em 2 Coríntios 12:9,
A palavra de Deus diz assim, ó: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só para você entender, o homem de Deus estava enfermo. E quando a Bíblia diz que ele estava doente, ele fala assim, ele estava com a enfermidade que havia de morrer. Ou seja, ele não estava com uma gripe. Não era uma febre. Entendeu? Ele não tinha batido o pé, a mão. Ele estava... Não. Ele estava à beira da morte. Tanto que depois dessa história que nós lemos aqui, ele fala assim, Eliseu morreu. Logo depois, quando termina a parte das flechas, que atirou, não sei o que, e Eliseu morreu. Entendeu? Ou seja, ele estava à beira da morte. Aquele homem de Deus, quando você olha o cara na cama, e o rei poderia chegar naquele lugar e falar assim, rapaz, eu vim atrás do homem de Deus, mas sabe de uma coisa? Ele não está nem conseguindo ajudar ele. Entendeu? Ele não está nem conseguindo ajudar ele. Como é que ele vai me ajudar? Rapaz, ele não está nem conseguindo se curar. Como é que ele vai ajudar a minha cura? Você entendeu? Ou seja, na igreja, às vezes, nós temos um aspecto de olhar muito seletivo. Mas muito seletivo. E não deveria ser assim. Quantos e quantos... Vamos lá, vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. Aí você está na rua hoje e encontra o apóstolo Paulo. Como é que você acha que você encontraria o apóstolo Paulo no dia de hoje? Pergunta de prova, você encontra, qual é a visão que você tem do apóstolo Paulo? Você encontrou ele na rua, como é que seria hoje? Ele estaria dentro do Macedônia e tal. Apóstolo Paulo, meu irmão. Líder da igreja. O que é que você diz? Ou de repente, quando você vê, daqui a pouco, opa, desceu do busão ali no centro. O que é que você acha? Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Está entendendo? Às vezes a gente olha e fala assim, não, esse daqui pode me ajudar. Por quê? Porque, nossa, como ele parece um crente mesmo. Nossa, tá de terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, no sol, 1h da tarde. Você fala, não, isso aqui é crente, não é possível, cara. Não é possível. Sim ou não? Você olha e fala assim, rapaz, homem de Deus. Sim ou não? Sim. Mulher com saião lá e tal, do coque. Todas as prerrogativas necessárias para ser um crente. Sim ou não? Porque seus olhos são assim, nossos olhos são assim. Eu já falei para vocês aqui a história do cara da truca, né? Vou dizer assim, nos dias de hoje, uma cara de merroba logo, né, como a gente diz, alargadorzão, a orelha alargada e tal, tinha tirado o alargador, todo rabiscado no corpo. Eu falei, não, isso aí vai marginal, vai querer me roubar. Era um homem de Deus, estava pregando. Pregou para sei lá quantas pessoas, 30, talvez 40 na parada de ônibus. Todos aplaudiram, deram glória a Deus, aleluia. E eu que achava que era homem de Deus, comecei a querer chorar e pedir perdão para o homem, constrangido, porque eu tinha realmente olhado para aquele homem caracterizado como marginal. Ele estava com uma camisa, até hoje eu lembro, né? Jesus salva. Eu falei, puxou de um varal isso aí, mano. Não é possível. O cara, não, puxou de um varal. Entendeu? Ou seja, eu olhando para aquele cara e geralmente eu classificando. Você entende? Então nós somos muito seletivos no nosso olhar. Só que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Entendeu? Então quando você olha para alguém, de repente uma pessoa mais simples, você olha e diz assim, poxa, o que é que vai acrescentar na minha vida? Tudo, pode acrescentar tudo. Tudo. Carregando a presença do Senhor, pode acrescentar tudo. Entenda isso. Então nós não somos as pessoas que vamos olhar e criticar, porque de repente pessoas que não têm, não podem nos ensinar a ter. Entendeu? A fraqueza humana, geralmente ela evidencia, quando nós nos enfraquecemos como carne, ela vai evidenciar cada vez mais a presença de Deus em nós. Sabe por quê? A carne enfraquece para o espírito aflorar. É por isso que existe o jejum. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Nós estamos em vias lá de colocar um calendário de jejum, tá? E esse calendário eu peço que você participe. Claro que tem restrição, né? Temos grávida na igreja, né? Temos mães que estão aumentando também. Eu não sei como é essa questão de restrição, mas na medida da sua fé, participe. Entendeu? Faça como igreja, né? Coloque propósito diante de oração. Porque que nós vamos buscar realmente o enfraquecimento da carne, para que o Senhor possa se manifestar, né, do seu Espírito Santo dentro de cada um de nós, cada vez mais de uma forma evidente. Então, aquele homem de Deus, ele estava enfraquecido, aquele homem de Deus estava doente, mas Deus ainda o usava tanto a ponto dele morrer,
né, o morto cair sobre ele e ressuscitar, para você ver o quanto que a presença de Deus era abundante na vida daquele homem. Então, que nós não sejamos seletivos. A gente vai para algum lugar e a gente fala muito aqui sobre obedecer exige atenção. A gente se converteu, eu e ela primeiro do que eu, e a gente foi ser instruído por um casal que era mais jovem do que a gente, entendeu? Bem mais jovem que a gente. A gente foi ser instruído sobre criação de filho por um casal que não tinha filho. Eles nem tinham filhos e ensinavam a gente como criar os nossos. Entendeu? A gente poderia olhar para aquele e falar assim, cara, mas eles são fracos. Eles nem têm filho, como é que eles vão ensinar a gente a ter filho? Você entendeu? Então, a obediência que você escolha hoje, né, ter uma obediência com atenção, isso vai trazer bênção sem medida para a sua vida, em nome de Jesus. Então não é porque determinados irmãos não têm que eles não podem te ensinar. Entendeu? Porque o grande ensino vem dos céus. O grande ensino, ele não necessariamente, o grande ensino não necessariamente vai fazer com que você esteja experimentando do seu melhor. Entendeu? O grande ensino, o ensino que vem dos céus, ele utiliza pessoas improváveis. Pronto, é isso que eu estava atrás. Ele utiliza pessoas improváveis para nos ensinar. Improváveis. Você entende isso? Então, assim, muito velho, muito novo, muito rico, muito pobre, o que quer que seja, você não pode ser seletivo com seus olhos, você tem que obedecer ao que a Bíblia diz. E quando você obedece, você experimenta realmente de bênção. Terceiro ponto, a vitória com o Senhor exige obediência. É o mais, vou dizer assim, o mais difícil para muitos de nós, né? Note que Eliseu mandou o rei Joás pegar as flechas e o rei precisou obedecer. Se o rei não obedece, ele provavelmente não ia experimentar sobre aquela profecia sobre sua vida. Entendeu? O que é que Deus tem mandado cada um de nós fazer nesse tempo? O que é que o Senhor já tem trazido palavras para você e você já se deparou, de repente você já veio aqui na frente, de repente lá no quarto secreto, no seu momento de leitura da palavra, nas células, numa conversa com o líder, numa conversa com o liderado também, porque a gente aprende muito. O que é que o Senhor já deixou para você, já mandou que você fizesse, que você não tem feito até hoje? Quais são as instruções que você já recebeu, que elas têm sido reiteradamente colocadas diante de você e você tem escolhido não fazer? Uma reflexão que só você pode fazer. Entendeu? Mas a vitória com o Senhor, ela exige obediência. Eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 13. Olha o que a gente está falando. A vitória com o Senhor exige obediência. Você obedecer nos momentos de fartura é mais fácil. Você obedecer nos momentos em que não tem luta é mais fácil. Você obedecer nos momentos em que você não recebe as pressões do mundo é mais fácil. É muito mais fácil. Mas 1 Samuel capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 8. Primeiro Samuel 13:8 diz assim. Isso aqui é a história de Saul, né? Quando foi ungido o rei. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Samuel tinha falado para Saul se dirigir até Gilgal e que ele aguardasse por 7 dias. E Samuel ofereceu um holocausto ao Senhor. Tá? Eles estavam na iminência de uma guerra contra os filisteus. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, tragam-me, isso Saul, tá? Então ele ordenou, tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Esse era o 7º dia, tá? Samuel tinha pedido para Saul esperar 7 dias, e esse era o 7º dia. Aí vem o verso 11. Samuel perguntou, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei, agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado, olha a pressão externa,
Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 2 pontos eu quero tratar aqui com você. Estamos no verso 13. Ele falou assim: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Poxa, mas quem falou com Saul não foi Samuel? Sim ou não? Foi. A gente não leu antes, mas foi Samuel que falou com Saul. Samuel falou para Saul aguardar 7 dias que eles ofereceriam o holocausto. Mas quem foi que falou com Saul? Samuel. Mas quem é que Samuel está dizendo que falou com Saul? Deus. Então, quando você recebe uma instrução com fundamentação na Bíblia, quem fala com você não é o seu pastor. Quem fala com você não é o seu líder. Quem fala com você não é o seu irmão da igreja. Quem está falando com você é o próprio Deus, porque está na palavra dele. É nisso que nós temos que nos apegar para ter uma postura diferente. Por que Saul se rendeu a fazer aquilo que desagradava a Deus? Por conta das pressões externas. Ele fala: olha, chegou o 7º dia, tu não chegou aqui comigo, os filisteus, eles estão bem aí, eles vão me atacar. Então eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Qual a informação que ele está dando para Saul? Ele está dizendo para Samuel, ele está dizendo o seguinte: olha só, as pressões externas me obrigaram a oferecer. Poxa, será? Vou dizer, qual a pergunta correta que eu faço aqui? Será que Saul estava mal intencionado ao oferecer o holocausto a Deus? Não estava. Tanto que o questionamento que ele se faz é: eu vou entrar numa guerra e não busquei o Senhor? Ou seja, a intenção da mente dele era até legítima. Mas ele estava certo na atitude? Não. Então, aquilo que eu digo, não adianta ser bem intencionado. Entendeu? Você tem que ser obediente àquilo que Deus fala. Aí eu vou ler o final aqui do verso 13. Ele diz assim: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Quem é que tem essa promessa como rei? Essa promessa de Deus como rei? Quem é que recebe essa promessa? Davi. Então hoje era para a gente falar assim: Jesus, filho de Saul. Por conta da desobediência, hoje a gente fala Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque Deus substituiu o rei do povo dele, porque ele era um cara instável, inconstante, e não ia levar aquele povo à bênção de ser um povo obediente, porque o modelo estava corrompido. Qualquer semelhança não é mera coincidência com nenhum de nós, homens e mulheres de Deus. Não deixa o modelo se corromper. Deixa com que as pressões externas te corrompam a você fazer aquilo que desagrada a Deus. Você entende isso? Verso 14: agora, porém, o seu reinado não permanecerá. Não é só isso. Não se trata mais dele ser estabelecido para sempre. Agora a consequência é mais grave: ele não vai nem permanecer. Você entendeu? Ou seja, Saul, sabe a decisão que tomou? Beleza, o teu reinado vai acabar hoje. A partir de hoje não tem parte mais com Deus. Acabou o teu reinado. O que isso significa? Vamos para as consequências. Saul vai deixar de ser rei, sim ou não? Hein? Como vai acontecer? A gente já sabe na palavra. O que é que vai acontecer com ele? A palavra de Deus diz: vai morrer. Mas não se trata só disso. Ele desobedeceu a Deus, ele pecou contra o Senhor. Não haverá príncipes de Saul. Você entendeu? Jonatas, seu filho, vai também morrer, porque havia herança, o reinado era por herança. Aí Deus traz aqui: agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração e o designou líder sobre o seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Cara, meu Deus, ó céus, ó céu, a desobediência levou um rei a perder um reinado inteiro. A desobediência levou um rei a fazer com que seus descendentes não experimentassem da herança.
Você entendeu a necessidade da obediência para hoje, cada um de nós? Nós podemos perder algo precioso que nossos filhos não vão experimentar porque nós escolhemos perder. É por isso a nossa responsabilidade, ó céus. Nesse momento que você fica desesperado ouvindo essa palavra porque é verdade. Aquilo que eu disse tem fundamento na palavra de Deus, não é um pastor falando, é a palavra de Deus. Entenda isso. Isso vai fazer toda a diferença se você escolher, mas hoje a grande, extraordinária a graça que nos leva hoje a ter oportunidade aqui de se arrepender e tomar uma decisão diferente, que essa sim vai ter consequências de bênção para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Então não basta você desejar vitória, é preciso obedecer à direção de Deus. Lembre-se, obedecer exige ter a instrução, esteja atento à instrução. Obedecer exige atenção. Quarto ponto dessa palavra: trate com intensidade o que Deus colocou em suas mãos. Essa talvez seja um ponto dos pontos mais nefrálgicos dessa palavra. Trate com intensidade aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não se trata só de uma questão de responsabilidade, entendeu? Não se trata de você fazer de qualquer jeito. Se trata de você agir com intensidade. É valioso? É precioso? É valioso para você? É precioso? Não trate de qualquer jeito, haja com intensidade. Note, Eliseu mandou Joás ferir a terra com a flecha. Meu Deus, ele falou, pegue as flechas, ele pegou as flechas. Quantas são, a gente não sabe, mas ele mandou ele ferir o chão com as flechas. E ele escolhe fazer somente parcial. É como se ele pegasse 3. Não, tá bom. Ele mandou ferir. Você entendeu? Ele estava nas mãos dele a decisão de uma nação inteira. Meu Deus, aquele cara depois ele deve ter olhado para trás e falado, meu Deus, a guerra estava nas minhas mãos. Talvez ninguém precisasse morrer. Está nas suas mãos a decisão das gerações futuras. Isso. Hoje você carrega nas mãos essas mesmas flechas dadas a Joás. O Senhor já entregou nas suas mãos as decisões que você vai tomar, que as gerações futuras vão experimentar. Está nas suas mãos. Você entende isso? Se vão viver bênção ou maldição, está nas suas mãos. Está nas suas mãos as flechas. Leve essa palavra no coração. O profeta ficou indignado porque ele feriu somente 3 vezes. Tinha que ter ferido 5 ou 6 vezes. E note, a vitória daquela nação só foi limitada porque a ação do líder foi limitada. Se ele tem uma ação ilimitada, uma ação intensa, meu irmão, é guerra. Ele tinha acabado de falar para ele, tira para o leste. Assim diz o Senhor, irás perseverar contra o exército assírio, sobre Arã, no nome da cidade. Agora pega a mesma flecha. Meu irmão, tu já sabe, é guerra. É guerra. Será que aquele rei dentro daquele quarto, ele entendeu que ele estava em guerra? Será que ele entendeu que ele estava em guerra? No momento que ele teve aquela atitude mediana? No momento que ele teve aquela atitude limitada? Agora, será que você sabe que quando você vai para o seu quarto, você está em guerra? Quando Deus coloca as flechas na sua vida, nas suas mãos, você sabe que você está em guerra? Ou você age de qualquer jeito e fala assim, não, Senhor, não, eu oro, mas se eu fizer... Não, querido, é guerra. 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 Quais são as flechas que Deus tem colocado na tua mão para você atirar? Você está em guerra. Você está no seu quarto, você está em guerra. Você está em guerra. Você vai orar na sala, você está em guerra. Você está orando aqui na igreja, daqui a pouco você está em guerra. Você vai orar no seu trabalho, você está em guerra. Porque o mundo das trevas não dorme. Estamos aqui reunidos e o mundo das trevas está tramando para nos derrubar. E são os mais variadas estratégias possíveis. Então hoje você está em guerra. Oh meu Deus, eu repreendo essa porra. Você está em guerra. O Senhor tem colocado flechas em nossas mãos. O Senhor tem colocado flechas de profecia em nossas mãos. E nós vamos atirar se nós quisermos.
E se nós atirarmos, nós vamos tomar posse dessas promessas. Se você for homem ou uma mulher de fé, você pode atirar essas flechas no chão e ferir o chão das 5, 6, 7 hoje. Seja intenso. Seja intenso no ministério. Seja intenso como pai. Seja intenso como marido. Seja intenso como filho. Seja intenso como servo, como trabalhador, onde você faz as suas atividades. Seja intenso. Porque nós estamos em guerra. Você tem que entender isso. Entenda isso e você vai ver uma vida muito diferente. Em nome de Jesus. Então não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de crer. Não pare de servir. Não pare de lutar antes da hora. Muitas vezes Deus derrama sobre nós dons. Muitas vezes dons. Muitas vezes Deus derrama sobre nós tempo, direção. Mas a gente responde com pouca entrega. Entendeu? Nós somos homens e mulheres talentosos. Homens e mulheres talentosos. Homens e mulheres que Deus colocou dons em nossas vidas. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: nós estamos agindo com intensidade com isso que Deus colocou em nossas mãos? Isso vai fazer toda a diferença. Não ele colocar flechas e falar assim, fere o chão, e você sabendo que está em guerra, você dá somente 3 flechadas, quando existe N outras flechas dentro do seu alforje. Você entende isso? Então Deus tem chamado homens e mulheres posicionados. Homens e mulheres que entenderam. Homens e mulheres intensos. Não há história de uma biografia de um homem e uma mulher que foi muito usado por Deus sem ter intensidade. Não há essa possibilidade. Então Deus está chamando cada um de nós para sermos intensos naquilo que a gente acredita. E nós vamos viver tensos sem medida da parte do Senhor. E por fim, Deus libera a vida onde havia morte. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 11, verso 25. João capítulo 11, 5. Palavras de Jesus. Jesus lhe disse, cara, isso aqui, meu Deus do céu, é muito forte. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Palavras de Jesus, meu irmão. É aquilo que eu digo. Obedecer exige atenção. Eliseu morreu e foi sepultado. Só que na hora da luta, os homens agoniados, eles acabam, vamos ser invadidos, lá vem os povos, lá vem os moabitas. Joga, tá aqui o buraco, joga aí na cova. Pá! Jogaram o homem na cova. O que aconteceu? Jogaram em cima dos ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que aquele homem, ao tocar nos ossos, ele foi ressuscitado. Qual foi a palavra que foi lançada sobre esse homem para que ele ressuscitasse? Qual foi a palavra? Quem foi que chegou lá e orou por ele e falou assim, Pá, no nome de Jesus. Jesus, né, apesar de já existir, né, na eternidade, mas não havia pisado sobre essa terra. Mas em nome do Deus de Israel ressuscita. Quem foi que falou isso para aquele homem? Ninguém. É porque o profeta morreu, mas o poder de Deus continuou operando. Olha o tamanho do poder de Deus. O profeta já havia morrido. A Bíblia diz que ele tocou nos ossos. Nos ossos. A Bíblia não traz relato de que Eliseu tenha sido cremado, alguma coisa assim. Ou seja, já havia passado um tempo depois da sua morte. Entendeu? Então o profeta já tinha morrido, mas o poder de Deus continuava operando, meu irmão. Tamanho poder de Deus continuava operando nas ossadas daquele homem. Você entende o tamanho do poder de Deus? Você entende o tamanho do poder de Deus? Então a gente não pode ceder para a pressão. Entendeu? Não cabe a nós ceder para a pressão. Entendendo o tamanho do poder de Deus que operou nas ossadas de um homem que tinha morrido, a gente não pode ceder para a pressão. Homens passam, ciclos terminam, mas Deus permanece. Homens passam, ciclos terminam, mas Deus permanece o mesmo.
Eu termino dizendo o seguinte para você: há um chamado da parte do Senhor para uma obediência da igreja. E o chamado de Deus hoje para cada um de nós é obedecer, exige a sua atenção. Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Deus está chamando hoje homens e mulheres tensos. Entendeu? O Senhor está chamando hoje homens e mulheres que estão dispostos a agir com intensidade. O Senhor tem chamado hoje homens e mulheres que, diante da ordem do Senhor, não recuam, não retrocedem, não fazem pela metade. Entendeu? Deus está chamando homens e mulheres obedientes, estão atentos à instrução dos céus. Deus tem chamado hoje homens e mulheres que não estão negociando com as pressões do mundo. Entendeu? Não negociam com as pressões do mundo. Acabou de ver, nós vimos a história de Saul, nós vimos a história de Jeoás. Então o Senhor tem chamado hoje homens e mulheres aqui nesse lugar, aqui dentro do ambiente que você está, para serem intencionais, para obedecer, para estarem atentos às instruções. Eu sempre falo para você que, peço para que você feche os olhos, e é incrível isso, porque quem está aqui na frente, a gente vê a maioria das coisas que acontecem, né, aqui na igreja, quem está de frente. Eu lembro que o meu pastor, ele falava comigo, ele dizia assim: meu filho, irmão, né, chamava de meu filho não, falava irmão Renzo, um dia você vai, quando você tiver a oportunidade de pegar uma palavra, você vai olhar, você vai ter determinados discernimentos, sabe, semblante das pessoas. Cada pessoa olhar, você vai saber, vai conseguir ter discernimento do que ela está pensando, é verdade. E eu tenho falado aqui assim, às vezes a gente vai orar, eu falo assim: fecha os olhos, né? Vamos orar. E eu falo que é um pedido tão simples, não é uma ordem da minha parte, mas é um pedido para você viver junto comigo aquilo que eu acredito. Entendeu? Da gente viver junto como igreja aquilo que Jesus ensinou, para a gente viver junto as instruções que o Senhor deu para o dia de hoje. Aí eu falo assim: feche seus olhos, sabe? E é incrível porque mesmo eu pedindo, eu falo: feche seus olhos, e eu reitero 2 vezes. Às vezes você fecha os olhos e só do fato de alguém não se sentir enxergado, isso já encoraja, sabe, quem está com receio. A gente falou aqui sobre pressões, tem pessoas que não dão passos por se sentirem pressionados, oprimidos. Você entende? E às vezes eu falo assim: fecha os olhos, tá? Quando eu olho, já tem um que fica assim, né? Alguém se mexeu. Atento, né? Não está com atenção onde deve, entendeu? Ao invés de estar com atenção à instrução e obedecer, ela exige atenção, o que ele está dizendo hoje. Está desatento, sabe? Está disperso, está longe demais. E acaba não vivendo, né, o melhor de Deus. Acaba como o rei Jeoás hoje, diante da instrução que ele foi desatento, a pessoa fica desatenta e acaba não atirando as flechas necessárias. Entendeu? Então esteja atento à instrução. Vai fazer diferença para você. Eu falo assim: não perca esse momento, aproveita esse momento. É nós como igreja, a Bíblia diz que aquilo que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. Entendeu? Então são esses momentos que a gente vive como igreja. São esses momentos que nós ligamos aqui na terra, na certeza e expectativa real de que estamos também ligando nos céus, porque é promessa, porque é palavra de Deus. Você entende? Então não fique de fora. Nesses nossos momentos de oração, esteja atento à instrução. Eu te convido a fechar os olhos, para que juntos, em unidade, como corpo de Cristo, em unidade juntos, nós possamos viver algo grandioso da parte do Senhor. Feche seus olhos. Hoje nós falamos sobre obedecer exige atenção. E falamos sobre alguns pontos que foram pontos que eu vou chamar de pinçados dentro dessa palavra, né? Que eu acredito que aquilo que o Senhor queria tratar com a igreja. E eu quero trazer algumas verdades que você precisa, é necessário que você acredite.
para que você viva mais essa porção de bênção que Deus está derramando hoje na igreja. A primeira delas é que Deus age mesmo quando tudo parece fraco ou acabado. O profeta estava doente, estava à beira da morte, mas Deus usou o profeta, entendeu? Aquele mesmo profeta, ele utilizou aquele profeta para profetizar e aconteceu. Aconteceu a vitória leste quando a flecha foi lançada, e aconteceram as 3 vitórias quando ele feriu o chão. Então mesmo quando tudo parece fraco ou acabado, Deus age, ainda que seja nesse cenário. E esse pode ser o seu coração, chegou até aqui hoje. Talvez experimentando uma perda, talvez experimentando um momento de fraqueza, de fragilidade. Mas a notícia que eu dou para você é que Deus age. Ele agiu por meio de Eliseu e vai agir na sua vida se você acreditar, em nome de Jesus. Deus fala em meio à crise. Experimentamos de crise e a gente fala assim, nossa, mas está tão difícil. Não, pastor, mas o senhor não sabe como está. Eu vou dizer para você, realmente eu não sei, mas Deus sabe. Eu não posso resolver sua vida, mas aquele que pode sabe. E assim como naquele cenário de crise, o rei Jeoás, que desagradava ao Senhor, buscou, e Deus foi misericordioso e agiu em prol do povo dele, da mesma forma, Deus continua falando hoje com você em meio à crise. Só esteja atento ao que Deus tem falado. Outro ponto é que Deus dá vitória a quem obedece. Mesmo na forma limitada das atitudes de Jeoás, Deus deu vitória para ele. A flecha que ele arremessou para leste, ele venceu. As 3 flechas que ele feriu o chão, ele também venceu. Então Deus, ele dá a vitória a quem obedece. Ainda que ele tenha tido a obediência parcial e acabou vivendo parcialmente o milagre, ele não foi intenso e acabou vivendo sem intensidade esses milagres, mas ainda assim ele experimentou. Por quê? Porque Deus dá vitória aos obedientes. Deus espera intensidade e perseverança. Intensidade, eu creio que é uma palavra que o Senhor vai começar a falar com esse ministério sobre intensidade, sabe? Sobre excelência, sobre você fazer com excelência. E perseverança. Note, às vezes, eu vou dizer assim, às vezes, e muitas vezes, o milagre não acontece na nossa primeira oração. Entendeu? Pudera nós, todas as vezes que orássemos, recebêssemos as bênçãos de Deus. O problema é que esse tipo de comportamento, geralmente é o comportamento de um pai que cria um filho tolo. O filho tolo, tudo que ele quer, ele recebe. Entendeu? Mas nós somos filhos tolos, somos filhos obedientes. E a nossa obediência nos leva, sabendo que temos um Pai bondoso, a perseverar em nossas orações. Entendeu? Então, Deus espera intensidade e perseverança de cada um de nós. Entenda isso. E Deus espera a vida. Deus traz vida onde havia morte. A presença, aquele homem de Deus, Eliseu, foi um homem muito usado por Deus. Existem registros aí de 14 milagres, se não me engano. E ao longo da trajetória registrada nas Escrituras, Eliseu foi usado para viver esses milagres. E quando ele morre, a Bíblia diz que aquele homem tocou nos seus ossos. Então, os ossos de Eliseu, Deus experimentou, Deus fez mais um milagre por meio daquele que já estava morto. Entendeu? E quem opera em nós morreu, mas ressuscitou. E hoje vive o nosso amado Jesus. Então, é por isso que existe vida hoje para a igreja. Porque Jesus vive, em nome de Jesus. E hoje eu quero fazer um desafio para você. É um chamado da parte do Senhor para a igreja de Cristo. Para o dia de hoje, aqui nesse lugar. Eu peço que você pegue as flechas que Deus colocou em suas mãos. Que você pegue o arco nesse momento. E que você pegue as flechas que Deus colocou em suas mãos. A gente não tem aqui o arco físico, nem as flechas físicas. Mas
Tudo é uma questão de fé. O justo viverá pela fé. Então, nesse momento, pegue as flechas que Deus já colocou em suas mãos. Pegue. São flechas de promessa. São flechas de promessa. Quais são as promessas que Deus já fez para você? Pegue essas flechas nesse momento. São flechas de fé. Isso é para quem acredita. O Evangelho é para quem acredita. A Bíblia é para quem acredita. Oração, falar com o nosso Deus invisível, que é Espírito, é para quem acredita. Então, nesse momento, pegue as flechas. Pegue as flechas. Pegue as flechas da cura. Pegue as flechas da libertação diária da sua vida. Pegue as flechas de restauração do seu casamento. Pegue as flechas de perdão por aqueles que te ofenderam. Pegue as flechas de prosperidade, mesmo que você esteja vivendo uma crise financeira. Pegue as flechas de fé. Você que tem sua fé esfriada, enfraquecida. Pegue essas flechas hoje aqui. Há um chamado da parte do Senhor para cada um de nós, igreja. Volte a acreditar. Volte a crer. Volte a buscar. Volte a obedecer. Volte a servir. Não pare na terceira flechada que você deu hoje aqui nesse lugar. Não pare na terceira. Pegue a quarta, pegue a quinta, pegue a sexta, pegue a 20ª, a 30ª. Quantas flechas Deus colocou no seu alforje? Quantas flechas hoje você quer atirar? Pegue essas flechas. Pegue essas flechas de promessa que já estavam esquecidas, mas que você enxerga. Oh, aleluia, Senhor. Só não pare de atirar na terceira flecha. Continue tirando suas flechas de oração até você ver e contemplar vitória. Não pare de atirar suas flechas. Atire. A vitória não vem pela força humana, ela vem do Senhor. A vitória, ela vem pela obediência. A vitória vem pela vida, onde havia morte. Quais são as flechas de vida que você vai atirar aqui hoje também? O que é que estava morto? O que é que estava perdido? O que é que tinha caído no esquecimento? Nós servimos a um Deus poderoso. Deus que ressuscita mortos. Quem dirá fazer algo para você em vida? Atire suas flechas. Atire suas flechas. Jeoás atirou flechas porque ele acreditou. E ele viveu bênçãos. Ele viveu o cumprimento da promessa. Qual o milagre que você precisa hoje? Pegue essa flecha. Essa flecha que tem na haste dela discriminado o seu milagre. E atire essa flecha hoje. Junto com as outras flechas que você já tirou. Pode atirar. Não tenha receio. Não tenha receio de falar com o papai. Não tenha receio de atirar essa flecha. Não tenha receio. Eu quero perguntar. Se alguém aqui tem uma flecha que acha impossível. Impossível. Eu não estou falando de algo que você deseja. Alguém aqui acha impossível. Impossível uma flecha. Eu quero te convidar para aqui na frente.